Como vimos ontem, Esther foi escolhida rainha no lugar de Vasti. Esther era agora a rainha do reino persa, esposa de Assuero. E Mordecai? Mordecai continuava como oficial do rei, assentado à porta do palácio de Susã. Nessa condição funcional, ele acabou sabendo de uma conspiração para matar o rei. Ao saber dessa conspiração, ele comunicou a Esther, Esther comunicou ao rei e foi averiguado. E daí aqueles que tinham conspirado contra o rei, que estavam conspirando contra o rei, foram executados. Veja o texto bíblico, Esther 2, versos 21 a 23. Durante os dias em que Mordecai estava assentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Mas veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. E quando se investigou o caso e se achou ser verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja, um fato grave, e Mordecai foi figura importante, figura fundamental para que o rei não fosse assassinado. Isso foi agora escrito no livro das crônicas, foi registrado para a posteridade. Foi colocado no prontuário de Mordecai. É como se tivesse lá a ficha de Mordecai e falasse assim: tal data ele livrou o rei de ser assassinado. Por que isso foi registrado? Nós ainda vamos ver. A vida continua no Império Persa, os anos se passam. É uma vida tranquila. Esther, a rainha, Mordecai, um oficial do rei, e os judeus no reino da Pérsia. Todos estão tranquilos. Até que Amã foi nomeado primeiro-ministro pelo rei. Amã, chamado Agagita, ele era um amalequita, e os amalequitas haviam sido vencidos muitos anos antes, séculos antes, por Saul. Isso está lá em 1 Samuel 15, 9. Mas o rei considerava Amã e o tornou primeiro-ministro. Todos agora deveriam reverenciar a Amã por conta de um decreto real. Todos se inclinavam diante de Amã, menos Mordecai. Mordecai era fiel a Deus. Mordecai era um judeu fiel a Deus, não se inclinaria para os homens. Ao ser indagado por que ele não reverenciava Amã, porque ele não se inclinava diante de Amã, ele disse que porque era judeu. Ao dizer isso, ele estava dizendo que só prestava culto ao Deus Criador do céu e da terra, e mais ninguém, a nenhum outro Deus, e muito menos a algum outro homem. Amã odiou a Mordecai por causa disso. Ele queria retalhar, ele queria acabar com Mordecai, mas não somente com Mordecai. Ele queria, como se diz hoje, acabar com a raça de Mordecai, promover um genocídio. Foi marcada a data do genocídio. Mas como é que o rei foi convencido para estabelecer um decreto onde se perpetraria este genocídio? Veja o texto de Esther, capítulo 3, versos 8 a 11. Então Amã, lembre-se, Amã era o primeiro-ministro, disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executaram esse negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Emadata, o Agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres deles o que bem parecer. Decreto do rei persa. Lembram-se, os decretos medos e persas não poderiam ser revogados. E qual era agora a condição do povo de Deus?
Bem, havia um motivo para que eles fossem perseguidos. Qual era o motivo? A desobediência às leis persas. Mas ainda havia agora um decreto. Havia até um orçamento, 10.000 talentos de prata, para que isso fosse executado. Havia pessoal, havia gente que já estava preparada para fazer esse genocídio. E havia até uma data. A data foi sorteada. Foi sorteada e sorteio é uma palavra que é expressa como por. Foi feito o sorteio e foi estabelecida a data. O povo ficou perplexo. Não somente os judeus da cidade de Suzã, mas de todo o império. Todos ficaram perplexos. Tudo ajustado para o massacre do povo de Deus. Mas por que, irmãos, o massacre do povo de Deus? Qual era o objetivo de Satanás ao providenciar o massacre do povo de Deus? Era para que o povo de Deus fosse exterminado, porque se o povo de Deus fosse exterminado, da onde viria o Senhor Jesus? Como a profecia dizia, o Senhor Jesus viria do povo hebreu. E ao exterminar o povo, Satanás pensava tornar inviável o nascimento do Senhor Jesus e, portanto, um libertador do pecado. Agora que isso está estabelecido, isso está decretado, nós vamos continuar estudando o livro de Esther, para ver como é que Deus agiu para livrar o seu povo. Lembram-se, o nome de Deus não é citado, mas as ações de Deus são concretas para livrar o seu povo. E Esther e Mordecai têm papel importante, papel fundamental nos eventos que se seguirão para a libertação do povo de Deus. Vamos continuar, então, estudando o livro de Esther. Eu quero deixar uma recomendação para todos nós, para todos vocês. Estudem o livro de Esther, leiam o livro de Esther. Quando você lê o livro de Esther, parece até um romance, parece até uma obra literária, uma obra de ficção. Mas é verdade, aconteceu. Leia, é agradável, são 9 capítulos. 9 capítulos que você lê numa sentada e vai ficar inteirado. Eu posso dizer isso para vocês. Se vocês lerem mais os capítulos de Esther, vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Deus abençoe a todos.